Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Open Tecno. Hoje temos aqui no canal um mini PC, um daqueles computadores pequenininhos que não ocupam espaço nenhum e servem para absolutamente tudo. Trata-se do Belink CI14, um computador muito capaz, que vai ter um processador bem potente, embora talvez deixe a desejar em outros aspectos, como por exemplo na placa de vídeo, como é de se esperar em um computador desse tipo. No entanto, para colocar vocês em contexto, porque possivelmente muitos de vocês entram em um vídeo como este procurando um computador que sirva para algumas coisas, para outras, vocês querem saber o que é possível fazer com ele, mas também consideram o preço. Esse computador custará entre 600 e 650 euros sem descontos. Se eu encontrar algum desconto, como sempre, vou deixar aí embaixo na descrição. E dito isso, vamos passar para a análise detalhada desse computador, do Belink CI14, que é um dos últimos lançamentos da Belink. É uma marca que se dedica a apresentar computadores pequenos, mais potentes, menos potentes, de diferentes preços no fim das contas. Então, se esse aqui não for o ideal para vocês, podem procurar qualquer outro no site deles e também alguns outros gadgets de tecnologia. O computador, como eu disse, é esse que tenho aqui atrás. Vocês veem que ele é na cor prata e tem dimensões de 13 centímetros de superfície e uma altura de quase 5 centímetros, então é realmente pequeno. No entanto, por dentro ele esconde uma fera. Ele tem um processador da Intel que, até o computador chegar para mim e eu começar a pesquisar sobre ele, para ser sincero, eu não conhecia. É um processador que principalmente vai ter capacidade de inteligência artificial. Esse processador é um Intel Core Ultra 525H. Bom, enfim, a nomenclatura é meio chata, mas no que isso se resume? Seria algo como um Intel i5, mas que também vai se dedicar. Vai ter processadores dedicados ou núcleos dedicados à inteligência artificial. Depois eu vou dar alguns pequenos exemplos de como podemos usar isso. Mas quais são os números desse processador? Bom, vamos ter um processador de 14 núcleos e 18 threads. Vamos ter núcleos de baixíssimo consumo para tarefas bem básicas, vamos ter núcleos otimizados e vamos ter núcleos de alto desempenho. Vai ser um processador de 14 núcleos e 18 threads. Especificamente, ele vai ser composto por 4 núcleos de alto desempenho para aquelas tarefas mais exigentes, 8 núcleos eficientes para tarefas do dia a dia e depois 2 núcleos de baixíssimo consumo. Para essas tarefas que rodam em segundo plano, possivelmente pequenos recursos do sistema operacional e outras coisas que consomem pouco, que não tirem tanto desempenho e que não façam o processador esquentar. Enfim, tudo isso também para fazer com que esse mini PC seja um computador muito silencioso. Na verdade, agora mesmo ele está completamente em silêncio. A frequência máxima desse processador vai ser de 4,5 GHz, o que está muito bom. 18 MB de memória cache e 28 watts de consumo máximo. Como vocês podem ver, vai ser um processador que realmente foi feito para notebooks, para consumir pouco e esquentar pouco. Se implementarmos tudo isso em um mini PC, teremos um computador potente, silencioso, agradável e compacto para mesa ou escrivaninha. E que, no final, não temos aquela torre gigante típica com um ventilador potente que faz barulho, que também tem uma fonte de alimentação. Enfim, tudo isso a gente reduz, como eu disse, a um cubo de 13 centímetros de lado e 4 centímetros de altura. Se a gente der uma olhada na estética do PC, vamos ter uma caixa que é feita, bom, parece alumínio, mas na verdade é plástico. Vamos ter uma cor prateada e um tipo de cinza escuro, muito mais minimalista, só para vocês terem uma ideia mais direta. As cores são muito parecidas, por exemplo, com as que a Apple usa na sua linha de notebooks, aquele prateado e aquele cinza. Este computador vem com 2 acessórios na caixa. O primeiro é o fonte de alimentação, que é obrigatório usar, porque só pela USB-C não vai conseguir alimentar direito. E também vem com um cabo HDMI para que, assim que chegar, a gente possa conectar diretamente no monitor ou, por exemplo, em uma tela de televisão. Além disso, já vem com o Windows OC pré-instalado, então está pronto para usar. Falando das conexões, indo para a parte frontal, a primeira coisa que vamos encontrar é o botão de ligar. Um LED, uma entrada para fones de ouvido para conectar e ouvir música, uma porta USB-C de 10 gigabits por segundo e uma porta USB-A 3.2 também de 10 gigabits por segundo. Se formos para a parte traseira, o que vamos encontrar? Vamos ter 2 portas USB-A
3.2 de 10 gigabits por segundo. Vamos ter uma única porta USB 2.0 para conectar caso precise uma webcam, um teclado, um mouse, coisas bem básicas. Uma porta LAN para nos conectarmos à internet com até 2,5 gigabits por segundo, o que é muito bom para os dias de hoje. Atualmente temos DisplayPort HDMI, que vai suportar até 4K a 60 quadros por segundo, uma USB-C Thunderbolt 4, que vai permitir até 40 gigabits por segundo. Nesse Thunderbolt 4, nós vamos poder conectar. Por exemplo, eu estou conectando um monitor e no monitor posso conectar vários dispositivos USB diferentes. E tudo isso passa por essa única porta USB. Por fim, na parte traseira, há o conector de alimentação e um sistema de refrigeração melhorado em relação a modelos anteriores da marca. A gente puxa o ar pela parte de baixo e o sopra pela parte traseira, temos um radiador com uma câmara de vapor. Enfim, isso faz com que a temperatura máxima que eu tenha visto neste computador jogando com a placa de vídeo, no máximo, o processador com carga média fica em torno de 80 graus, o que está muito bom para um computador compacto desse tipo. Em tarefas diárias, com desempenho normal, fica por volta de 50, 60 graus. Por exemplo, no meu quarto agora está fazendo uns 30, 32, 34 graus está calor, estamos no verão, no inverno possivelmente será menos. Além disso, o computador foi construído para evitar o acúmulo de poeira. Uma coisa que me preocupa muito é que se acumulem grandes quantidades de poeira, que façam com que o computador refrigere menos, que faça mais barulho e também que por dentro possa acabar causando algum defeito. Isso foi melhorado com diferentes filtros e com o próprio design aerodinâmico, por assim dizer, do interior do computador. Com as portas que mencionei para vocês, vamos poder conectar até 3 telas a este computador. Uma na DisplayPort, outra no HDMI e outra no USB-C. Resumindo, o design deste computador é muito minimalista e junto com seu tamanho pequeno, na verdade, como vocês podem ver na mesa, ele fica muito bem discreto e temos um computador potente. Agora, eu estava falando do processador deste computador, vamos ter um processador de 14 núcleos, 18 threads que vem acompanhado de 32 GB de RAM, DDR5 que pode ser expandido até 96. 96 é o que esse processador permite. Também um disco configurável de 500 GB de capacidade, mas que pode ser expandido até 1 TB. O SSD, o disco rígido, é conectado via PCIe 4.0, o que nos dá uma ótima velocidade na hora de ler e gravar dados. E todos esses dados que eu fui comentando para vocês, dados técnicos sobre o computador, vão fazer com que, em um Geekbench, por exemplo, a gente consiga uma pontuação de 13.451 pontos para processador. O processador também permitirá ativar o Ray Tracing em jogos. Falta comentar sobre a conectividade. Que tipo de conectividade esse computador oferece? Ele vai ter Wi-Fi 6.0 ou o padrão Wi-Fi AIS, junto com Bluetooth 5.2, o que vai permitir que a gente se conecte a uma rede, por exemplo, doméstica, uma rede mesh que eu tenho aqui em casa, com uma velocidade muito boa. Eu tenho 300 MB e ele pega os 300 perfeitamente. E conectar por Bluetooth, por exemplo, dispositivos como o mouse, o MX Master que eu costumo usar, o menorzinho que eu tenho para o trabalho. Tudo isso por Bluetooth. A conectividade é muito boa. Mas claro, muitos de vocês vão se perguntar, todos esses dados no que eles resultam? Pois resultam em um desempenho realmente bom. O processador dá e sobra nas tarefas do dia a dia, mas ao jogar, qual problema enfrentaremos? Vamos ter o problema de não termos uma placa de vídeo dedicada, vamos ter uma Intel Arc, que é uma placa de vídeo integrada ao processador que funciona bem. Ela me permitiu jogar. Bom, vocês estão vendo agora, por exemplo, algumas partidas de Counter-Strike, nas quais você consegue facilmente, com os ajustes no médio, uns 80 FPS de forma fluida. Dá para jogar muito bem. Mas claro, em 1080 tive que reduzir a resolução. Não joguei em 4K. No Fortnite também baixei para 1080. Coloquei os ajustes no médio e estava em torno de 70 mais ou menos. 60 a 70 quadros por segundo, nos quais dá para jogar um videogame sem nenhum tipo de problema. Além disso, eu estava jogando pelo Wi-Fi, então a latência poderia até melhorar um pouco mais. Agora, para que serve esse computador? Este computador é indicado para aplicativos que exigem mais do processador. Quais são esses aplicativos? Bom, edição de vídeo, edição de foto, edição de áudio.
São coisas que eu, por exemplo, costumo fazer no meu Mac, mas que neste computador vão funcionar muito bem. Principalmente por causa do processador dedicado à inteligência artificial, que possui núcleos responsáveis por tarefas de IA. Isso se aplica, por exemplo, à edição de áudio, vai ser aplicado a todos esses efeitos de redução de ruído, de melhoria do som, da mesma forma também à fotografia, ao vídeo, rastreamento, por exemplo, de objetos. Todas essas tarefas estão sendo gradualmente implementadas por programas com inteligência artificial. Isso vai ser realizado por esses processadores, esses núcleos dentro do processador que estão muito mais dedicados a isso. É verdade que, queria falar para vocês sobre esse desempenho. Vai ser difícil porque, afinal de contas, são dois aplicativos que me vêm à cabeça que podem ser usados para isso. Se vocês trabalham com inteligência artificial no dia a dia, talvez aproveitem mais. Mas saibam que ele tem esses núcleos dedicados para todas aquelas coisas que exigem inteligência artificial dentro do processador, dentro do nosso computador, nas demais tarefas é isso. Temos 14 núcleos, 18 threads, a 4,5 GHz. Então temos um i5 muito potente, que vai nos permitir fazer qualquer tipo de tarefa, com uma fluidez incrível. A verdade é que eu que venho de um Mac com um M1 Pro, estive testando este computador por alguns dias e realmente a abertura dos programas, a navegação na internet, tudo isso funciona de uma maneira incrivelmente rápida. Olha, a sensação, não sei se é do Windows junto com o processador, mas a minha impressão é que funciona muito mais rápido do que esse Mac M1 Pro que eu uso no meu dia a dia. Agora, muitos de vocês também devem estar se perguntando, já vimos outros computadores no canal, vimos preços diferentes, vale a pena pagar 650 € por esse computador? Bom, eu diria que depende. Depende principalmente do uso que a gente vai dar para ele. Se somos pessoas que só vão querer fazer tarefas de escritório, usar o Word, navegar na internet, eu acho que esse computador é mais do que suficiente para vocês. Vocês podem escolher uma opção mais barata dentro da marca, dentro da Belling, e vai ter o mesmo resultado sem gastar tanto dinheiro. Agora, se vocês querem jogar videogames, provavelmente esse também não é o computador ideal para vocês. Se quiserem jogar algo de vez em quando, tudo bem. Claro, se querem algo dedicado, considerem que a ventilação desse computador é um pouco limitada. Precisam mesmo de uma placa de vídeo dedicada. Este computador, principalmente, é voltado para pessoas que querem fazer edição de vídeo, edição de áudio, que precisam programar com pequenos scripts ou algo do tipo. Aplicativos móveis e similares exigem muito do processador, mas a placa de vídeo não é tão relevante. Temos muita memória RAM, temos um bom disco rígido, todas essas coisas são ideais para esse tipo de aplicação, edição de vídeo, edição de foto, edição de áudio, programação. Bom, esse tipo de tarefas e para esse tipo de tarefas, eu considero que esse computador está com um preço muito bom. É verdade que um notebook com essas mesmas características pode facilmente chegar a 1.200 €, o que seria praticamente mais do que o dobro. Mas aqui nós precisamos colocar um monitor de forma fixa. Mas é verdade que se vocês têm certeza de que não vão mover o computador, é uma opção muito boa para substituir o seu típico PC de mesa. Grandão, que ocupa muito espaço e faz muito barulho. Este computador é muito silencioso e só faz barulho quando eu exijo o máximo dele com os videogames, que o processador estava em cerca de 40% e a placa de vídeo em 100%. Foi então que ele começou a fazer um pouco mais de barulho, ainda insignificante comparado a um desktop, mas pode ter outros usos. Por exemplo, se quisermos usar essa placa de rede de 2,5 Gbps, pode ser que queiramos montar um servidor caseiro, um servidor para um site, para containers, para microserviços, todo esse tipo de coisa, que além de exigir um bom processador, também vão exigir tráfego de entrada, para o qual precisamos dessa velocidade e dessa largura de banda de 2,5 Gbps. E dito isso, também quero saber a opinião de vocês. Se gostaram desse computador, se comprariam ele, se precisam de um mais potente, menos potente. Quero mostrar outras opções do canal, mas gostei muito desse B-Link. Principalmente para o tipo de coisas que eu faço, que normalmente são navegar no meu dia a dia, consumir conteúdo e outras coisas assim. E também, principalmente, essa parte mais criativa de edição de vídeo e foto. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e comentem se acharam interessante. Na descrição vocês têm o link de compra e também mais informações sobre o computador. E dito isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!